Olá, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui novamente para dar início a uma nova série de mensagens, apenas usando essa semana. E nós vamos falar sobre aquilo que nós estamos sentindo falta, a comunhão. Falta no sentido de não estarmos no mesmo lugar, né? Esse tipo de comunhão. Nós não conseguimos ainda, por causa da quarentena, poder ocupar todos os bancos da igreja. Mas estamos sim em comunhão quando os irmãos em seus lares e alguns no templo, né, adoram a Deus juntos. Juntos nós compartilhamos, né, dos mesmos cânticos, das mesmas orações, da mesma mensagem. Então, nesse sentido, nós temos comunhão, mas aquela comunhão gostosa do abraço, né, do cumprimento bem firme, essa ainda nós vamos ter que esperar um pouco. Mas o importante é manter a comunhão, é manter o nosso coração ligado, né, uns com os outros, para que possamos então, né, nos sentir como corpo de Cristo, corpo do Senhor Jesus. Eu quero falar, então, dando início, né, o texto de primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta escrita por João, capítulo 2, versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Não aparece a palavra comunhão, mas aparece a palavra permanecer, o verbo permanecer. E permanecer, nós já vimos aqui, né, algumas vezes, é aquilo que a raiz faz quando encontra uma pedra, quando ela está sendo projetada para baixo do solo, ela encontra uma pedra, então ela abraça essa pedra e continua crescendo. O verbo permanecer é isso, né? A nossa fé vai chegando até encontrar a rocha que é o Senhor Jesus, e aí nós envolvemos como se fosse uma âncora. Né? Os jipeiros usam a ancoragem, enterram o estepe do carro ligado num cabo de aço, né? Daí então eles puxam, porque fica mais forte, permanece, né? Que é o verbo permanecer. E o Senhor aqui está dizendo para nós que a nossa comunhão com o Pai e com o Filho deve permanecer, estar bem arraigada, enraizada na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Eu vou estudar com os irmãos aqui um pouco a respeito desta palavra comunhão, né? A origem dela, como ela é usada no Antigo e no Novo Testamento, né? Para podermos ter uma ideia completa de quando encontramos a palavra comunhão na Bíblia, o que realmente ela quer dizer, né? Qual é a profundidade do significado dessa palavra. Primeiro, a palavra como nós falamos, comunhão, né? Ela tem origem nas línguas indo-europeias. Uau, o que é isso? São aquelas nações que na época dos escritores da Bíblia Sagrada, eles moravam acima da Turquia, vamos chamar hoje Turquia, naquela época era Ásia Menor, acima da Turquia, Grécia, o final da bota, né, que é da Itália, né, aquele mapa, dali para cima é chamada indo-europeia. A língua germânica, a língua anglo-saxônica, os britânicos, os russos da época, né? Então a juntar essas palavras. E ela nasceu como comoin, comoin, que quer dizer compartilhar por todos, não com todos, mas é compartilhado por todos. Eu tenho uma coisa e compartilho o que eu tenho com você. Você tem uma coisa e compartilha o que você tem comigo. É uma troca, né? O compartilhamento por todos é quando nós trocamos alguma coisa. Isso acontece em piquenique de igreja, onde cada família leva a sua comida, né? E depois nós fazemos uma mesa só e colocamos. Ai, que saudades de fazer isso, não? Bom, nós vamos fazer ainda. Deus queira que seja esse ano. Aí cada um leva a sua comida, coloca ali e todos compartilham de tudo. Todos pegam um pouquinho de tudo.
e engordam, porque para pegar um pouquinho de cada família nós vamos engordar, mas vai ser gostoso. Quem sabe a gente comemora, né, o fim da pandemia desse jeito. Mas vamos voltar ao texto, né, porque já estou ficando com fome. Vamos lá, o texto está dizendo comoin, repartido, compartido, compartilhado por todos. Todos oferecem alguma coisa. E no latim é que deu communis. Communis é a palavra para comum, comunidade, espalhar, ter algo em comum. Né? Por exemplo, uma família communis, ou seja, tem o teto em comum, tem a mesa em comum, tem a comida em comum. Tá? Mas agora vamos ver dentro da linguagem das Escrituras. Né? No Antigo Testamento não existe uma palavra específica para comunhão. O que existe é a abar. Abar quer dizer atar, juntar. Seria mais ou menos quando alguém pega uma planta, faz uma lasca, pega uma outra planta, coloca ali e amarra. Nós estamos fazendo o quê? Estamos enxertando, estamos atando, né? Fechando aquela ferida, fazendo uma ligação de duas coisas. Aquele galho novo vai compartilhar a sua seiva com este tronco, vamos dizer assim. Então, é usada essa palavra no Antigo Testamento e para o Novo Testamento, ela tem duas palavras correspondentes. Né? É a palavra inhu e a palavra konia. Inhu, né, se escreve Exo, com CH, é inhu, que quer dizer possessão. Esta terra é minha, eu registrei em cartório, eu tenho a posse desta terra, eu tenho a posse no casamento, eu tenho a posse do casal. Né? Eu tenho minha esposa me tem, na linguagem bíblica. Então é ihu, e usa-se sempre para o homem pode conhecer a Deus, o homem pode falar sobre Deus, o homem pode até alegar que tem Deus, mas ele não tem. Então ele imagina que tem a posse de Deus. E como a gente sabe disso? Através dos frutos. Né? Quem conhece a Deus, quem tem comunhão com Deus, quem tem ihu com Deus, tem frutos disso. Né? E o homem mau, não. Então isso é na linguagem usada pelos evangelistas. Em destaque, o evangelista João, né? Que ele fala que ihu acontece quando as promessas e as dádivas de Deus tomam posse da nossa alma. Nós somos propriedade das promessas, propriedade das dádivas de Deus na nossa vida. Nós veremos isso mais específico nos próximos vídeos, tá? Já o apóstolo Paulo, quando usa inhu, ele está dizendo que nós possuímos também, nós somos, para João, Mateus, Marcos, Lucas e João, as promessas de Deus tomam posse da nossa vida. O apóstolo Paulo usa que nós podemos possuir isto, ou seja, uma troca. É a origem da palavra, né? As promessas de Deus nos possuem e nós possuímos as promessas de Deus. É muito interessante isso e vai melhorar a nossa compreensão da comunhão. E a outra palavra é koinonia, né? Que se fala em português koinonia, né? É koina, K-O-O-N-I-A, que quer dizer tornar uma coisa comum, tornar uma coisa muito comum entre eu e você. Nós trocamos esta ideia e nós temos posse em comum. Nós temos posse em comum. Não seria uma associação, mas seria uma maneira de dizer que aquilo que você possui também é meu. Aquilo que eu possuo também é teu. Tá? Então é koinonia. E nós encontramos isso 13 vezes no apóstolo Paulo, e somente o apóstolo Paulo usa nas Escrituras. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não escrevem sobre isso, nem Pedro escreve sobre isso. Mas quem escreve é o apóstolo Paulo, dizendo especificamente
que existe um relacionamento íntimo entre a nossa fé e o nosso Cristo. Então, koinonia quer dizer que como eu pertenço a Cristo e Cristo pertence a mim, como você pertence a Cristo, e Cristo pertence a você, nós em comunhão, nós trocamos esta propriedade, vamos dizer assim. Aí ficou confuso? Não, isso se chama corpo de Cristo. A mão compartilha com o estômago a comida. Como? Pegando a comida da geladeira. Mas se os meus pés não forem até a geladeira, os meus pés me levam até a geladeira, minha mão abre a geladeira, pega o prato para compartilhar com o estômago. Porém, a minha boca participa, o meu nariz participa sentindo o cheiro da comida, minha boca sentindo o gosto da comida, e aqui o meu esôfago fazendo um movimento peristáltico, ele faz com que a comida desça ali. Existe um compartilhamento. Nós estamos em comunhão. A mão colabora com o estômago, e o estômago, quando digere essa comida, produzindo energia, colabora com a minha mão, ou seja, dando energia a ela. Então, por isso que a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Cada um é possuído por Cristo e possui estas bênçãos e dádivas do Senhor. Não é tão complicado assim, mas ele mostra que nós temos esta comunhão de desejos, de promessas e a comunhão das bênçãos do Senhor. Porque as bênçãos não são específicas para A, B ou C, para mim, para você ou para o outro. As bênçãos são comuns para todos nós. Quais bênçãos? Salvação, comunhão, consolação, edificação na palavra, a bênção de falar com Deus em oração. É um privilégio para aquele que tem comunhão com Deus, porque Provérbios diz que quando alguém se aparta ou não quer ouvir os mandamentos, a sua oração é abominação diante de Deus. Isso é terrível. Mas na linguagem bíblica significa comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Evangelho, comunhão com a fé. Mas vamos encontrar umas palavrinhas muito interessantes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Temos que prestar atenção nos artigos aqui. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não a comunhão com o seu Filho, mas do seu Filho Jesus. Mas que comunhão é essa? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para ter a comunhão de seu Filho. Deus está propondo aqui a comunhão, a mesma comunhão que ele tem com o Senhor Jesus, ter conosco. Nós somos chamados para isso, para desfrutar da propriedade que Jesus tem de ter comunhão com o Pai e ele reparte conosco. Que beleza o que é comunhão. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 13 também. Segunda carta aos Coríntios, 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. É a bênção apostólica, né? Fala a comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz o desejo e a comunhão. Nós recebemos a graça e as promessas de Deus. Eu recebi. Mas por causa do Espírito Santo que está em mim, eu compartilho com você aquilo que eu recebi de Deus. E você compartilha comigo aquilo que recebeu de Deus. E a ponte, a ligação disso é Deus, é o Espírito Santo.
Então, por isso que fala assim, e a comunhão do Espírito, aquilo que o Espírito Santo provoca em nós. Eu aprendi essas palavras, estou compartilhando com vocês dessas palavras, e com certeza vocês vão compartilhar comigo o efeito dessas palavras. Isso se chama comunhão. Estamos trocando a nossa possessão, aquilo que nós temos para nós. Vamos ver mais um texto? Filipenses 1:5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Veja lá. Pela vossa cooperação, com a vossa comunhão, com a vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A cooperação do Evangelho. O Evangelho provocou no apóstolo Paulo, provocou nele a ânsia, o desejo de falar para os irmãos de Filipos sobre o que Jesus fez, sobre a história de Jesus, sobre a salvação, a razão do Evangelho. E eles, quando receberam isso, tomaram posse dessa mensagem do Evangelho, resolveram cooperar, ajudar o apóstolo Paulo a divulgar isso também. Ou seja, Paulo, agora a sua obrigação de pregar o Evangelho é nossa. Estamos compartilhando, estamos em comunhão na hora de divulgar o Evangelho. Porque é o Evangelho que provocou Paulo a falar dele para os filipenses, e é o Evangelho, o resultado do Evangelho, que está fazendo com que os filipenses, junto com Paulo, compartilhem a mensagem do Evangelho. Esta troca de desejos, esta comunhão de trabalho, é o que significa a comunhão entre nós. É isso que está faltando, né, com essa quarentena, né, que muitos que trabalham bem e não estão podendo trabalhar por causa do isolamento social. Mas isso passa, isso vai passar. Vamos para a última palavra de hoje, que está no livro da carta escrita por Paulo a Filemon, versículo de número 6. Filemon, versículo 6, só tem um capítulo, né? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Compartilhar a comunhão da fé, aquilo que a fé produziu em você, aquilo que a sua confiança e esperança em Deus produziu no seu coração, você compartilha comigo. Eu estava triste, eu estava sem sono, eu estava revirando da cama, e eu estava assim tão angustiado, mas sabe, pastor, eu tinha certeza que Deus me faria dormir, daí eu comecei a conversar com Ele, conversar com Deus, orar, falar abertamente, e aquilo me trouxe paz e eu dormi. Quando a pessoa compartilha isso comigo, pega uma propriedade dele, algo, um presente que Deus lhe deu, que foi o sono após a oração daquela noite de insônia, quando ele compartilha aquilo comigo, eu posso fazer uso disso também. Porque um dia eu vou ter insônia, e ao ter insônia, eu vou usar aquilo que você compartilhou comigo, e eu vou orar, e orando, Deus vai me dar aquela paz, nós estamos comunhão do uso da esperança em Deus. É isto, queridos, que nós queremos desenvolver mais durante o nosso estudo, essa nossa nova série da comunhão. Repartir aquilo que Deus me dá, eu tenho posse daquilo para você. E você reparte o que Deus te deu comigo. Isso quer dizer comunhão. Mais um detalhe, antes de encerrar, quando o apóstolo Paulo usa a expressão em Gálatas 2:9, Gálatas 2:9, é importante isso, eu estava me esquecendo, Gálatas 2:9, quando ele usa esta expressão, Gálatas 2:9, e quando conheceram a graça, perdão, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas,
me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. A destra de comunhão. Aquele abraço que depois de uma ordenação de diáconos, ordenação de presbíteros, de pastor, a recepção de novos membros, né? Às vezes usamos esta expressão, receba a destra de comunhão. Destra de comunhão não é abraço. Não é abraço. A expressão destra de comunhão nas Escrituras significa o reconhecimento de que nós dois, o recém-ordenado e aquele que o ordenou, nós dois temos Cristo. É muito mais do que seja bem-vindo ao conselho. Eu estou reconhecendo que você também tem Jesus Cristo como o seu guia, o seu fiel da balança, como eu tenho. Então isso é muito mais do que simplesmente um abraço formal ou litúrgico. É o reconhecimento. Receba a minha destra, receba o meu respeito, receba o meu reconhecimento de que você tem tanto Cristo como eu tenho. É tão lindo isso. A palavra comunhão é maravilhosa e durante essa semana vamos estudar muito mais sobre isso. Deus abençoe. Senhor Deus, nós agradecemos porque a origem da palavra comunhão, que quer dizer compartilhar, também quer dizer atar, juntar, enxertar. O Senhor nos enxertou na graça, na misericórdia, e cada um de nós recebemos essa graça e misericórdia, e a comunhão significa que nós estamos compartilhando, dando um pouco desta graça uns aos outros, trocando esta mesma possessão da vida eterna. Somos gratos, ó Deus amado, pela tua palavra e o que ela realmente significa lá na sua origem, e assim vamos segui-lo corretamente. Por Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e que Deus os abençoe. E voltamos aqui no mesmo horário amanhã.